Então, quando a gente pensa em um período de tempo, né, que ultrapassa 1 milhão de anos, assusta no primeiro momento, né? Mas é até algo que nós estamos estudando no início do curso da formação, que é sobre as yugas, né, as eras. E, e aí, quando se somam as 4 eras que nós temos, essa primeira, ou melhor, essa aqui que nós estamos vivendo é a última da sequência, depois dela ainda reinicia um novo ciclo, né? Somam-se aí realmente em torno de 1.500, 1.500.000 anos. Só essa era que nós vivemos agora dura 437 mil anos. Passaram-se um pouco mais de 5.000, então nós temos pela frente em torno de 427 mil anos. Então esse relato, ele foi mantido numa tradição oral. Existem outras formas também desse conhecimento ter sido mantido, né? Quando a gente vê que a escrita ela tem aproximadamente 5.000 anos, havia uma tradição oral que manteve esse conhecimento, mas existem também outros processos, né, podemos dizer, de uma tecnologia muito diferente da nossa, onde esse conhecimento também era mantido. Por exemplo, quando a gente estuda um pouco sobre os povos da civilização lemuriana, né, o conhecimento que eles deixaram no planeta ficou guardado nos cristais, né, nos quartos, né, cristais de quartzo. Então, existia uma maneira de você arquivar. Imagina que hoje, né, hoje nem tanto mais, mas na década de 90 se desenvolveu ali os discs, né? Disc lasers, lembram-se? Você ia lá, comprava, antes eram os LPs, depois passaram, né, para os compact discs. E lá era uma leitura praticamente com lente de cristal, né? Então, você tem, até mesmo dentro dos chips e microchips, você tem componentes ali de minérios ou de minerais. Então, essa tecnologia nossa era bastante ainda primitiva, perto dessa tecnologia extremamente avançada que havia há milhões de anos. Mas aqui no caso, nós estamos falando de mais de 1.500.000 anos. Então, também esse conhecimento ele não foi simplesmente mantido numa tradição oral, né? A gente tem relatos disso dentro da própria tradição védica. Mas existem outras formas de você armazenar um conhecimento e deixá-lo, né, à posteridade. Por exemplo, dentro de sistemas akáshicos, né, que significa, na verdade, você armazenar o conhecimento no espaço, no éter. E aí você tem esse conhecimento sendo disponibilizado para aquelas pessoas que desenvolvem processos de desenvolvimentos de siddhis, né, no caso seriam os yogis, os antigos yogis, e também os rishis, e com o poder mental, com o poder de concentração e meditação, eles acessam, então, esses akashas, né? Parece até o nome mesmo, caixas, né? Mas são os registros, tanto registros de experiências e registros históricos vividos por todas as pessoas, todas as almas que passam, né, pela existência material, mas também em determinados compartimentos, podemos dizer, você tem ali reservado, guardado esse conhecimento atemporal eterno. Então, de certa forma, esse conhecimento que nós vemos quando passa de 1 milhão de anos é um conhecimento que foi preservado dentro dessa outra técnica, né, ou tecnologia, entende? E no caso, o autor, né, e supõe-se ter sido um autor, mas também sabe-se que existem outras manifestações escriturais ou literárias, né, que deixaram esse conhecimento na forma escrita, trouxeram para a forma escrita. E antes dele, naturalmente, esse conhecimento foi sendo mantido oralmente. Mas esse conhecimento chega a nível oral porque esses rishis, esses yogis, esses sábios místicos, eles então acessavam esse conhecimento. E muitas vezes esse conhecimento ele era pautado em conhecimento prévio. Então você tinha, por exemplo,
o que a gente tem dado hoje como os Upanishads, esses Upanishads é a essência de um conhecimento filosófico, um conhecimento metafísico. Então, ali você tem sutras, que são compartimentos menores de frases, frases curtas, mas que têm um significado muito amplo. Então, esses sutras, né, essas pequenas versificações, era transmitido de um mestre para o discípulo, ou entre um professor e o estudante, e ali esses estudantes eles iam se desenvolvendo, meditando sobre esses versos. E a partir de então eles começavam a ter realizações, experiências, até que desenvolviam as capacidades de acessar o conhecimento transcendental, que é um outro termo muito utilizado também nessas escrituras, né? Quando se fala, por exemplo, no Bhagavad Gita sobre o conhecimento transcendental, está se falando desse conhecimento que está guardado nesse espaço do éter, né? No espaço akáshico, e que é acessado por sábios, místicos, yogis, esses rishis, né, que são seres que têm uma consciência muito avançada, muito iluminada. Então, é nesse processo todo que a gente tem, de forma hoje mais simplificada, né, acesso aos livros, onde você vai ter aí a descrição de Markandeya Rishi. Imagine se nós tivéssemos que fazer todo esse processo para acessar o conhecimento, né, de desenvolver determinadas habilidades psíquicas para poder acessar. Às vezes, né, é um bom procedimento, dependendo do tipo de conhecimento que a gente quer. Mas, no caso de Markandeya Rishi, né, quando eu li a primeira vez a história dele, eu achei assim fantástico, porque ele é um exemplo de um yogi, né? Inclusive, na escola de yogis, nós fizemos o estudo dos arquétipos do yoga, e dentre eles tem os sábios, os yogis do passado, né? E dentre esses grandes yogis, um deles é esse Markandeya Rishi. Mas o que ele fez? Vou ler aqui então para vocês antes de começarmos a meditação. Tem vários versos aqui anteriores, mas eu vou pegar só uma parte aqui, que ele está praticando austeridades, ele está se dedicando, porque o objetivo dele era poder assistir esta transição de era. Ele queria realmente ver como a natureza material, né, essa energia e toda essa estrutura, essa construção de Prakriti, da matéria, ela era dissolvida pelo absoluto, pelo Ser Supremo. Que segundo o conhecimento antigo, né, você tem isso até mesmo dentro de uma estrutura mítica, né? Você vai ter ali que a cada ciclo que se conclui dessas yugas, de Kali Yuga, você tem a dissolução para depois ter uma reestruturação de uma nova era de Satya. Começa tudo na primeira era, que é uma era muito benéfica, né? Muito opulenta, auspiciosa e magnânima. Mas Kali Yuga já é uma era que a gente pode presenciar, né? Uma era difícil, uma era de desavenças, de hipocrisia, de muitos elementos ali que trazem sofrimentos. Então ele queria saber como que era isso, já que o conhecimento que chegava até ele naquela época era de que ele foi ele foi escrito por posteriormente, tá? Não foi escrito diretamente por ele, não. Mas a vida dele foi sendo mantida na história, né? Devido a essa conquista dele. Mas foi mantido dessa forma que eu disse, né? Foi dentro de um processo de arquivamento akáshico, sabe? O que seria esse akasha? Esse akasha é como se fosse a consciência de memória do todo, do absoluto. É como se você tivesse uma câmera que filmasse toda a história da humanidade ao longo de todo o tempo. E de todos os seres, de todas as entidades vivas que passam, é essa consciência que memoriza, é uma consciência absoluta. Então ela vai registrando tudo isso. E por isso que a validação, né, desse conhecimento, ele às vezes para nós também foge das nossas premissas, né, científicas.
A validação desse conhecimento antigo, dessa forma, é validada através do que é chamado de Shabda, Shabda Pramana. É uma validação através de testemunho. E esse testemunho vai ser dado por aqueles que acessam esse conhecimento na sua origem, né? E depois vai se passando de linhagens, mestre para discípulo. E ele, então, queria ver isso, ele queria realmente comprovar, né, que esse conhecimento que chegava até ele naquele momento era realmente um conhecimento experiencial. Ele poderia experimentar isso, que seria ver a transição de uma era para outra, onde tudo seria dissolvido. Então, aqui eu vou passar esse trecho, ele diz: após se purificar através da execução de rituais prescritos, feito por seu pai, então aqui a gente vê que existe uma certa linhagem, né? O pai dele também era um yogi, os quais levavam à iniciação bramínica de Markandeya. Ele passou a estudar os hinos védicos e a observar à risca os princípios reguladores. Então, aqui ele entoava os hinos védicos, esses hinos védicos, eles depois vão ser compostos no que a gente conhece como Rig Veda, que são os primeiros Vedas, né? E são feitos de hinos. E aqui também fala sobre seguir à risca os princípios reguladores. Os princípios reguladores do yoga que a gente conhece são yama e niyama, mas principalmente yama. Então significa a retenção de impulsos instintivos de natureza inferior, como, por exemplo, a violência. Então, restringir-se à violência. Não ser veraz. Então, trabalhar esse impulso de mentir, ou de fingir, ou de enganar, assim como também o impulso de furtar, roubar. São os mais conhecidos, né? Você vai ter também o controle do impulso dos órgãos sensuais ou sexuais, né? Você ter um autocontrole. E também de possessividade. Você conseguir controlar o impulso de possessividade, tanto de objetos, de bens, coisas materiais, como também a possessividade física ou até emocional, né, de outras pessoas. Isso vai ser apresentado, por exemplo, no próprio Yoga Sutra. Vai fundamentar os princípios éticos do yoga. Ele logrou avanço em austeridades e conhecimento védico e permaneceu celibatário a vida inteira. Então aqui a gente vê que ele ficou celibatário, ele praticou esse voto, né, chamado brahmacharya, com aparência muito tranquila, cabelos emaranhados, né? Aí a gente lembra daquele estereótipo dos yogis, né, com cabelos que parecem Rastafari, e roupa feita de casca de árvores. Então a roupa que ele usava era cascas de árvore, né? Muito diferente. Ele aprimorou o seu processo ou o seu progresso espiritual carregando o cântaro de mendicante e o bastão com o cordão sagrado e o cinto de brahmacharya. Pele de veado preto, conta de oração feita de sementes de lótus. Então, ele usava, no caso da Japamala, era feita com semente de lótus, não de cantes, de tulasi ou de nim, que é muito comum hoje, né? Mas sementes de lótus e feixes de grama kuxa. Essa grama kuxa existe ainda hoje, é muito benéfica para você usar no tapete de yoga, né? Claro que a gente não usa muito porque a nossa prática hoje é muito dinâmica, né? Mas a prática meditativa utiliza fazer um tapete de grama kuxa, que é conhecida hoje como vetiver. É um capim. É comum você encontrar isso ali na região litorânea do Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo. Em outras regiões do Brasil também você encontra, não é algo tão difícil. Grama kuxa ou vetiver. Inclusive tem perfumes, né, de vetiver que é muito bom.
nas sagradas junções do dia, ele adorava regularmente a suprema personalidade de Deus. Junções do dia aqui é quando o sol está nascendo, ao meio-dia, e quando o sol está se pondo. Então ali ele praticava a sua meditação, né, no Ser Supremo, sob 5 formas: o fogo do sacrifício, o sol, o seu mestre espiritual, os brahmanas, que são os sacerdotes, e a superalma dentro do seu coração. Aqui é o ponto mais importante de tudo. Então veja, ele fazia esse ritual dele de meditação utilizando o fogo, utilizando ao mesmo tempo a luz do sol para meditar, né, nessa força poderosa da energia do sol. Também no seu mestre espiritual, então ele trazia mentalmente a presença do seu mestre espiritual, possivelmente era o seu próprio pai aqui no caso, os brahmanes, que eram também outros sacerdotes e yogis que praticavam rituais semelhantes, e a superalma, que é Deus no coração, a testemunha suprema, e que pode ser entendido também como a natureza divina dentro do homem, né? A natureza do ser absoluto dentro de cada um de nós. E que é, nesse caso, a busca principal dos Astanga Yogis, dos yogis místicos. É o nível de realização de realizar a presença de Deus dentro de si. Tá? Seria a relação que há, por exemplo, no nível de Jnana Yoga. Então, você vai ter o primeiro nível, que é o Karma Yoga, segundo Jnana Yoga, que vai realizar o Brahman e depois realizar o Paramatma. E a realização do Paramatma ocorre quando ele desenvolve esse aspecto do Astanga, não apenas o estudo das escrituras, mas a prática desse conhecimento com devoção. Aí você chega no Astanga. E o terceiro degrau, que é Bhakti, né? Mas aqui, então, por esse processo que ele executa, né, de meditar no Ser Supremo dentro do seu próprio coração, relata, então, o processo dele como sendo um processo de Astanga Yoga, que é o Astanga Yoga clássico, né? Não é o Astanga Yoga de um método moderno que a gente conhece. E desse modo, depois de muito tempo, né, depois de milhares de anos, aqui está falando de milhões de anos, porque naquela época a duração de vida ela era diferente da contagem de duração de vida que nós temos hoje. O tempo ele era como se fosse mais elástico, né, mais alargado. Então, um dia não tinha 24 horas, né, embora eu tivesse ali a mesma duração, né, do ciclo solar, a impressão, a sensação, a experiência do tempo era muito mais alargada. Então, você tinha uma duração de vida, nos nossos modelos atuais, muito mais longo do que hoje, que é em torno de 100 anos, né? Quando muito chega-se a 100 anos. Então, naquela época, se fosse trazer para os dias atuais, a pessoa vivia em torno de 10 ou até mais, 10 mil anos a mais. Mas a duração era a mesma, praticamente, mas a percepção do tempo é que era muito mais expandida. E desse modo ele vence a invencível morte. Então o que acontece? Ele acessa o nível de consciência absoluta, né? Porque é quando você sai dessas dimensões físicas, dimensões materiais que a gente tem e que são bastante limitadas, né? Principalmente nessa dimensão do esquecimento que a gente vive, né? Esse confinamento material, que é chamado também de Prakriti, né? O mundo material, ele é uma dimensão limitada, são 3 dimensões apenas aqui. Então, mesmo chegando na 4ª dimensão, nós estamos ainda falando de uma dimensão que, assim, é onde os espíritos desencarnados alcançam. E o que Markandeya alcança aí, no caso, é mais ou menos da 7ª dimensão acima, né? De você realmente poder transitar por essas mudanças, né, de ordem cósmica, no caso, que é o que acontece nesse momento de transição de Sati, aliás, de Kali para Sati, né? Parece, assim, ficção científica, né? Eu, quando li a primeira vez essa parte aí do Bhagavata, eu fiquei, assim, parecia algum filme do Spielberg.
mas é muito surreal para nós, né? A vida, ela é realmente fora das nossas normalidades. A gente está acostumado, às vezes, a certos padrões, condicionados por eles, né? Mas quando você deixa de lado um pouco essa lógica nossa, baseado na experiência passada, que a gente está sempre buscando, né? Mas como que eu posso relacionar isto com alguma coisa que já aconteceu? Não existe. Então, isso é ficção ou isso é mito. E esse é um dos problemas que nós temos na nossa vida, dentro aqui desse mundinho 3D, né? Por quê? Tudo que nós vivemos, nosso cérebro ele já foi constituído dessa forma, nessa natureza material, é baseado no passado. Até o fato de você pegar um copo d'água e beber é baseado no registro que seu cérebro tem, né? Que de certa forma é o meio de preservar a nossa existência, porém também é um meio de nos condicionar à existência material, porque nós vamos ver todo o processo novo que a vida manifesta a cada instante com base no registro que nós temos das experiências passadas. Isso entrando em dimensões assim muito diminutas do nosso processo mental, psíquico, né? Porque se você levar para uma dimensão mais ampla, nós sabemos muito do que nós temos, né, como opções de aceitar e rejeitar as coisas, que é já um elemento aí central na causa do sofrimento humano, né? Que é a raga e dvesha. São duas das causas. Das 5, essas são duas. Então nós temos apego àquilo que nos satisfaz e rejeição àquilo que nos tira a satisfação. Mas é sempre baseado em experiências passadas. De repente, temos medo de que aquela experiência novamente vai ser ruim. E às vezes faz parte do nosso processo de amadurecimento. E quantas experiências nós não perdemos a cada instante da vida? A vida está nos dando oportunidades, está nos dando mais meios, né, de poder desenvolver a nossa consciência, desenvolver o nosso amor, principalmente. E às vezes a gente passa desapercebido. Às vezes é assim, um pôr do sol, né? Que está ali ocorrendo e você está no trânsito. Você vê que está acabando o dia, mas você não curte aquele momento. Você quer chegar logo em casa, aí reclama do trânsito, né? Discute no trânsito. Então, são coisas que a gente tem, condicionamentos, e a soma de tantos e tantos condicionamentos, a gente vive uma vida estressada, uma vida, às vezes, em casos extremos, sem sentido, né? Então, esse caso relatado de Markandeya Rishi mostra isso, né? É como se ele pudesse entrar numa fração de segundo e ampliar aquela fração de segundo. Porque, na verdade, essa transição de uma era para outra é um processo, uma experiência psíquica da alma. Quando a gente transita de uma alma ou de um corpo para o outro, né? A mesma alma, ela muda de um corpo para o outro, ou seja, quando ela morre, ela passa por uma experiência de dissolução do seu universo físico, desse corpo material. E até aceitar um outro corpo, entrar no outro corpo, se ela tiver que encarnar. E o que se entende também dessa história de Markandeya Rishi é a experiência de transcender a morte, porque ele sai da existência de um corpo e transita para uma outra existência. E ele faz essa transição consciente, porque esse era o objetivo dele, era o desejo dele. Ele queria ver como que era essa transição, no caso, uma transição universal, né, de uma era para outra, mas também existe a possibilidade desse relato estar se referindo a essa experiência da alma, né, de ver a sua partida de um corpo e reencarnando no outro corpo. Ele assistiu todo esse processo. E o mais interessante é que durante essa transição de uma era para outra, ou de um corpo para o outro, ele assiste a dissolução de todo o universo, de toda a realidade, e só uma coisa existia ali intacta. E a descrição que ele faz é muito bela, é a descrição de um garotinho, uma criança, um bebezinho, e esse bebezinho estava deitado sobre uma folha
de tulasi, que é uma planta sagrada, uma folha sagrada, inclusive é com a tulasi que a gente faz a japamala, né? E os colares também. E deitado sobre essa folha de tulasi, ele estava chupando o dedão do pé. E ele tinha na cabecinha, no cabelo preso, uma pena de pavão. Era Krishna, bebê Krishna. Então existem vários elementos aí também metafóricos na descrição desse sábio, desse yogi, que nos mostra que não é apenas a transição de uma era para outra, mas sim a sua transmigração. Ele vivenciou o que era esse processo conscientemente, coisa que nós nos esquecemos, né? Até uma das características desse ambiente que nós vivemos é o esquecimento. Cada corpo que nós adquirimos, nós nos esquecemos do anterior. Mas a consciência, a alma não esquece. E o que ele teve foi um acesso atento e consciente desse processo. Então é um poder místico também que pode ser obtido por yogis avançados, né? E ele escolheu isso. Ele poderia ter se liberado, ele poderia ter ido para o mundo espiritual e não se preocupar mais com a experiência aqui no mundo físico. Mas ele quis para poder experienciar essa transição e, de certa forma, ter esse relato histórico, seja um relato real dessa mudança de era, o sentido que mais me parece válido assim e prático para a nossa experiência, como um conhecimento que nós devemos, pelo menos no meu entender, trazer para a nossa vida, é essa possibilidade de transcender a nossa própria experiência mortal, né? Ou seja, de você vencer a morte, que na verdade a morte é um grande mito, é uma grande mentira, é uma ilusão. A morte é uma ilusão. O ser é eterno, imortal, indestrutível. Então, o que ele mostra nesse processo dele, que é um processo resultante do yoga, é a liberação. Ele se liberta do aprisionamento material. Mas mesmo estando liberto do aprisionamento material, ele quis experienciar uma nova reencarnação. E o mais interessante, ele reencarna novamente como Markandeya Rishi. Esse que é o mais impressionante. Porque ele manteve viva, atenta, desperta a mesma consciência. Ele não perde a consciência quando ele reencarna ou quando ele assume novamente a manifestação de um novo universo. Então, no fundo, nós todos somos pequenos universos, não é? Ou micro-universos. E cada corpo que nós deixamos é um universo pessoal que é deixado para trás. Só que o manancial criador de novos e novos universos é ilimitado, é infinito e é eterno, porque nós somos parte dessa potência criadora que é o absoluto, que é Deus, o divino. Entende? Então, trazendo desse aspecto distante, mítico, talvez até religioso, né? A gente vai dissolvendo todos esses elementos, tentando realmente absorver aquilo que seria natural para nós. E para mim, o que faz mais sentido dentro de uma naturalidade seria esta, de entender e acessar a nossa consciência original, e essa consciência original tendo sido alcançada, tudo já está no seu próprio processo de, não diria de solução, mas de contínua transmutação. E dentro desse processo de contínua transmutação, naturalmente vai chegar o momento que a transmutação final desse corpo vai ocorrer, e aí nós temos a liberação da própria condição material. Só que para alcançar essa liberação final, a gente tem que trabalhá-la agora. A liberação não é simplesmente liberar-se do corpo material ou do cativeiro do corpo. Pelo contrário, o corpo é um instrumento valiosíssimo, é uma grande preciosidade que nós temos. E ele é o instrumento para poder usar nessa travessia. É como atravessar um grande rio nadando. É muito mais difícil do que você ter um barco. E esse corpo é o barco. Você tem que cuidar muito bem dele para poder atravessar até a outra margem, né? Parafraseando um pouco aí o Grande Sertão Veredas.
que tem um elemento metafísico aí bastante particular e próximo, né, desse de Mark Andrews.